O poder do método socrático para desbloquear sua alta performance. O paradoxo da certeza e o início da transformação. Olá! Se você está aqui, é porque, assim como eu, sente que a nossa era está afogada em informação e faminta por sabedoria. Somos bombardeados por certezas. Este é o caminho, esta é a verdade. Siga esta fórmula para o sucesso. Mas em meio a essa enxurrada de certezas, por que tantos de nós nos sentimos tão perdidos, tão incertos do nosso próprio caminho? Eu chamo isso de o paradoxo da certeza. Quanto mais nos dizem o que pensar, menos sabemos o que sentir. E a alta performance se torna uma corrida cega, sem bússola, sem mapa, impulsionada pela validação externa e pelo medo de ficar para trás. Mas e se a verdadeira clareza, a verdadeira alta performance, não estivesse na busca por respostas, mas na coragem de fazer as perguntas certas? E se o maior segredo para desvendar o seu propósito já tivesse sido descoberto há mais de 2000 anos, nas ruas de Atenas? O meu trabalho como arqueólogo do sucesso é desenterrar ferramentas mentais que o tempo tentou enterrar, mas que continuam mais relevantes do que nunca. E o artefato mais poderoso que já encontrei é o método socrático. Na sua essência, não se trata de dar respostas, mas de forçar a mente a questionar as suas próprias crenças. A mentalidade de Sócrates não era a de um professor, mas a de um guia. Ele não entregava a verdade pronta. Ele convidava seus alunos a uma expedição interna para descobri-la por si mesmos. Ele fazia perguntas, uma após a outra, que desmantelavam as ilusões e as certezas vazias, até que a essência, a verdade pura, emergisse. Imagine se, em vez de seguir cegamente a próxima tendência, você pudesse aplicar essa mesma disciplina mental para questionar suas próprias suposições sobre o que é sucesso, sobre o que é felicidade, sobre quem você realmente é. A maioria das pessoas vive a vida como se estivesse em um piloto automático. Fazemos coisas porque sempre foi assim, ou porque a sociedade espera que façamos. Mas a alta performance genuína não é a ausência de dúvidas, mas a curiosidade em abraçá-las. A jornada de um grande líder, de um grande inventor, sempre começou com um questionamento fundamental. E se... Por que não? Eles não aceitavam o status quo. Eles o dissecavam. E essa é a mesma abordagem que convido você a ter. Este não é um vídeo para te dar todas as respostas. Este é um vídeo para te dar as ferramentas para encontrar as suas próprias. Porque a sua jornada, seu propósito, sua disciplina precisam ser suas. E isso só é possível através de um questionamento honesto e implacável. Neste exato momento, enquanto você me ouve, a sua mente está cheia de certezas. Certezas sobre o que você deve fazer, sobre quem você é, sobre o que é possível. E se a sua performance, sua resiliência, sua paz interior estivessem aprisionadas por essas mesmas certezas? E se a sua liberdade estivesse do outro lado de uma pergunta que você tem medo de fazer? E se para alcançar a sua melhor versão, você tivesse que se tornar seu próprio Sócrates? A ação prática para esta parte da nossa jornada é sobre um primeiro e pequeno ato de rebeldia. Pegue um pensamento que você tem como certo. Pode ser sobre sua carreira, um relacionamento, ou até mesmo sobre si mesmo. Agora ouse fazer a si mesmo a pergunta: eu realmente sei que isso é verdade? Ou estou apenas aceitando isso? Não se apresse em responder. Apenas sinta o poder da pergunta. Esse é o começo. Se a ideia de se questionar para encontrar a verdadeira clareza ressoa com você, comente "Eu questiono" abaixo. Se o vídeo te fez refletir, curta e se inscreva no canal para não perder o próximo mergulho na nossa expedição. O despertar da dúvida e a honestidade radical. Se você se permitiu a ousadia de questionar uma de suas certezas, sinto que algo já começou a mudar. A maioria das pessoas vive a vida inteira sem nunca fazer isso. E se você sentiu um incômodo, um pequeno desconforto, um vazio momentâneo, isso é um bom sinal.
É a sensação do despertar. É a sua mente se libertando das grades invisíveis que a aprisionavam. O método socrático não é gentil. Ele é brutalmente honesto, e a verdadeira alta performance não é alcançada em um lugar de conforto, mas na zona onde o crescimento acontece, a zona da honestidade radical consigo mesmo. A disciplina mental que Sócrates defendia era um ato de coragem, não de erudição. Era o ato de admitir: eu não sei. E essa é a semente de todo conhecimento. Em nossa jornada como arqueólogos, desenterramos ferramentas de grandes mestres que foram, em sua maioria, incompreendidos em seu tempo. Eles foram revolucionários porque ousaram duvidar. Pense na mentalidade de um cientista. Um cientista não busca provar que está certo. Ele busca descobrir se a sua hipótese está errada. Ele se apaixona pelo processo de testar, de questionar, de refinar. Essa é a essência do propósito por trás da inovação. Quantos de nós tratamos nossas crenças com o mesmo rigor? Nós as aceitamos como fatos, construímos nossa vida sobre elas, e quando elas desmoronam, nossa resiliência é posta à prova. Mas o que aconteceria se, em vez de esperar o desastre, você se tornasse o arquiteto do seu próprio despertar, questionando suas certezas antes que o mundo as questione por você? O método socrático é como a arte de um escultor. O escultor não está criando algo. Ele está removendo o que não serve, tirando as lascas de pedra desnecessárias para revelar a obra-prima que já existia ali dentro. E é isso que convido você a fazer com a sua mente. A sua clareza está aprisionada sob camadas de suposições, de medos, de vozes que não são suas. A sua mentalidade de alta performance está esperando para ser revelada. E o único jeito de fazer isso é com o cinzel do questionamento. O cinzel que remove a ideia de que você não é bom o suficiente, a crença de que não é digno de sucesso, a suposição de que o fracasso é o fim do caminho. O método socrático nos convida a sermos tanto o artista quanto a pedra. É um processo que exige paciência e a humildade de admitir que talvez o que você acreditou por anos esteja errado. Mas a liberdade que vem com isso é incomparável. É a liberdade de finalmente ver o mundo e a si mesmo de forma transparente. A ação prática para este momento é sobre um mergulho mais profundo. Pegue o pensamento que você questionou na primeira parte e comece a explorá-lo com perguntas. Use um diário ou um caderno para isso. Anote a sua certeza e comece a fazer perguntas como: de onde veio essa crença? Quem me disse isso? Existe alguma evidência que a desminta? Qual é o oposto dessa crença? E o que aconteceria se ele fosse verdade? Deixe sua mente vagar. Sinta a força das perguntas. É nesse processo que o seu verdadeiro propósito vai começar a emergir, como um farol na névoa. Esta jornada está apenas no começo. Mal começamos a sentir o poder do questionamento. A verdadeira transformação, a verdadeira alta performance, não é sobre encontrar uma resposta, mas sobre se apaixonar pela arte de questionar. Se esta ideia de se tornar o escultor da sua própria mente te motiva, deixe um escultor nos comentários. Se este vídeo abriu uma nova perspectiva para você, curta e se inscreva no canal para não perder a próxima fase da nossa expedição. O questionamento como estratégia para alta performance. Se você seguiu a nossa jornada, agora você não é mais um espectador das suas certezas, mas o arquiteto das suas perguntas. Você sentiu o desconforto do despertar e começou a esculpir a sua própria mentalidade com o cinzel do questionamento. O método socrático, em sua forma mais poderosa, não é apenas uma ferramenta de introspecção, mas uma estratégia para a vida. Não se trata de perguntar por perguntar, mas de usar cada resposta para construir uma fundação mais sólida para a sua alta performance. Um general romano não questionava suas táticas apenas por curiosidade. Ele o fazia para identificar as fraquezas do inimigo e do seu próprio plano,
para então traçar uma estratégia imbatível. E a sua jornada exige essa mesma mentalidade de estrategista. Nós vivemos em um mundo que nos ensina a planejar a partir do que vemos, do que ainda não foi questionado. O seu caderno de perguntas, a sua jornada de reflexão, é o seu campo de batalha pessoal. E as respostas que você encontrou são as suas tropas. Mas como você as organiza? Como você as transforma em um plano de ação? Pense em um dos grandes estudiosos da performance, como Leonardo da Vinci. Ele passava horas fazendo perguntas sobre o mundo ao seu redor. Por que a água se move assim? Por que um pássaro voa desta maneira? O resultado não foi apenas conhecimento, foi a criação de máquinas voadoras, de obras de arte que desafiam o tempo. O propósito por trás do questionamento era a transformação. E é isso que eu convido você a fazer agora. Pegue a sua lista de perguntas e as respostas que você encontrou e comece a usá-las para construir algo. O que o seu questionamento sobre sua carreira te revelou? Quais são os 3 pequenos passos que você pode dar agora para testar uma das suas novas crenças? Não se trata de uma revolução, mas de uma evolução, impulsionada por uma curiosidade inabalável. A ação prática para esta parte da nossa jornada é sobre a transformação da introspecção em ação. Pegue o seu caderno de perguntas e respostas. Olhe para a resposta que mais te surpreendeu. Certezas mais antigas. Agora, faça a si mesmo uma pergunta socrática sobre a ação. Se esta nova crença é verdadeira, qual é o primeiro pequeno passo que eu deveria dar agora? Ele pode ser tão simples quanto fazer uma ligação, enviar um e-mail ou simplesmente passar 5 minutos pesquisando um novo tópico. Esse pequeno ato de disciplina é o que transforma o conhecimento em poder. É o que transforma a clareza em movimento. Nós desvendamos o poder do questionamento. Na próxima etapa, vamos explorar como a mentalidade de um estrategista do passado pode ser o seu manual para dominar o futuro. A nossa expedição está apenas começando a ficar interessante. Se você está pronto para transformar suas perguntas em estratégia, deixe um estrategista nos comentários. Se este vídeo te inspirou, curta e se inscreva no canal para não perder o nosso próximo mergulho nessa jornada. A dinastia do questionamento e o legado da consciência. Nós começamos esta jornada com o incômodo do paradoxo da certeza e nos armamos com a ferramenta mais antiga da filosofia para encontrar o nosso caminho. Você questionou suas crenças, sentiu o poder da dúvida e deu o primeiro pequeno passo em direção a uma nova verdade. Mas o método socrático, assim como a alta performance autêntica, não é um evento isolado, é uma prática de vida. Eles tinham uma cultura de propósito, e o seu legado, a sua alta performance de longo prazo, será construído da mesma forma, com a sua própria dinastia de questionamentos. O que é o seu propósito se não o... O método socrático é o seu manual de instruções para o jogo da vida. O poder de se questionar é a sua vantagem competitiva. É o que transforma uma vida comum em um legado. A alta performance não é sobre ser o melhor, mas sobre ser o mais consciente. Não é sobre ter todas as respostas, mas sobre ter a coragem de viver na busca por elas. É sobre a disciplina de se esculpir todos os dias, removendo a pedra que te impede de se tornar a obra-prima que você nasceu para ser. E esta é a nossa missão aqui.
Juntos, vamos construir a sua dinastia de questionamentos. Uma pergunta de cada vez, um passo de cada vez. A ação prática para esta etapa final é sobre a criação de um hábito. No seu caderno de perguntas, anote a seguinte frase: todos os dias farei uma pergunta socrática a mim mesmo sobre algo que eu tomo como certo. E comprometa-se a fazer isso por uma semana. Não se trata de uma tarefa, mas de uma prática de vida, um ritual sagrado para a sua clareza e mentalidade. O primeiro dia pode ser difícil, o segundo pode ser mais fácil, mas a cada pergunta, você estará construindo a sua dinastia, o seu legado. A nossa expedição por Sócrates nos deu uma ferramenta para toda a vida. Mas a nossa jornada como arqueólogos do sucesso está apenas no começo. Há muitos outros artefatos, filosofias e histórias à nossa espera. Se você está pronto para iniciar a sua dinastia do questionamento, comente Minha Dinastia abaixo. E se você não quer perder o próximo capítulo da nossa expedição, onde vamos explorar o código de conduta dos samurais, curta e se inscreva no canal. A busca continua.